2026, 50 anos da TV Liberal. Olá, boa noite, bem-vinda ao JL2, obrigada pela audiência. Veja agora os destaques da edição desta segunda-feira, 23 de março. Autoridades visitam áreas atingidas por alagamentos em Marituba. Cerca de 4.000 famílias foram prejudicadas. Mais de 20 municípios paraenses já estão em situação de emergência por conta do volume de chuvas e da cheia dos rios. Quase 1 milhão de contribuintes no Pará precisam entregar a declaração do imposto de renda. O prazo começou hoje. E a torcida azulina acorda em festa depois da primeira vitória do Remo no Brasileirão e com direito à goleada. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no JL2. Fique com a gente. Os moradores de Marituba, na região metropolitana, ainda contabilizam os prejuízos causados pela forte chuva da última sexta-feira. Várias ruas ficaram alagadas e cerca de 4.000 famílias foram atingidas pela enchente. A prefeitura decretou situação de emergência na cidade, que recebeu hoje de manhã uma comitiva dos governos federal, estadual e municipal. Roupas, louças e móveis ainda estão espalhados pela casa. Aos poucos, Benedita tenta organizar o que sobrou depois da enchente. Eu estava trabalhando, aí quando a minha filha me ligou para me vir, quando eu cheguei aqui estava tudo no fundo já. Já tinha levado cama, colchão, já estava tudo já no fundo já. Geladeira, tanque, perdi tudo. As perdas atingiram quase 4.000 famílias em Marituba, na região metropolitana de Belém. A forte chuva caiu na última sexta-feira. Foram 100 milímetros em cerca de 6 horas, um volume 4 vezes maior do que o esperado para todo o mês de março. A Rua da Prainha, no centro de Marituba, está entre as mais afetadas. Aqui, a água que vinha da rua se juntou com a água do rio. Nesta casa, as marcas ainda estão na parede. Foi uma coisa terrível, né? Para quem estava aqui na hora, correnteza muito forte, muitas crianças, a gente resgatando as crianças, né? Levando para uma área segura, muitos animais. Esse portão aí ele foi arrancado pela força da água. E a gente tivemos que amarrar ele numa corda, a água não poder levar ele para o rio. Nós estamos em uma ponte sobre o rio Iriboca, que fica bem perto das casas que nós mostramos aqui. Os moradores contam que o nível do rio subiu tanto que ultrapassou os muros mais altos, invadindo as casas. Eles achavam que a própria força da água tinha destruído a ponte. Era muito forte, tinha muita correnteza. A gente até falava, tem onda, tá muito forte, tá puxando a gente. Porque eu entrei no rio para resgatar alguns móveis, ajudar algumas pessoas a saírem. A Prefeitura de Marituba decretou situação de emergência. Na manhã desta segunda-feira, uma comitiva com representantes dos poderes públicos municipal, estadual e federal estiveram no local. Eles visitaram as casas mais afetadas. Ao todo, 33 famílias estão temporariamente desalojadas e 6 famílias estão desabrigadas. De acordo com o Ministério das Cidades, essas famílias receberão apoio de até R$200 mil para uma nova casa. Elas vão poder escolher em qualquer cidade do estado do Pará o imóvel que ela entender que é um imóvel que atende à necessidade dessa família. Nós daremos esse cheque a essa família. Agora essas famílias vão ter que sair daqui, elas vão ter que se deslocar, como é o caso dessa família que está aqui atrás. Essa família não vai mais poder morar aqui porque essa aqui é uma área de risco e a família precisa se deslocar para poder receber esse cheque por parte do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos acompanhando desde a madrugada da sexta-feira com toda a equipe do Corpo de Bombeiros para dar assistência para estas famílias, destacar municípios que foram de forma mais incisiva atingidos pelas chuvas. Aqui em Marituba, 6 famílias perderam a sua condição de moradia, portanto estas estarão sendo assistidas seja pela política habitacional do governo federal, mas também aqui através do programa de aluguel social de forma imediata para que elas possam ter um deslocamento imediato para uma nova localidade e também
do Programa Habitacional do Estado. Enquanto isso, fica a esperança das famílias atingidas em recuperar o que foi perdido. Eu trabalho com o maior esforço, né, para conseguir minhas coisas e rapidinho a gente perder tudo, né? Passa anos e anos para conseguir, né, comprar uma geladeira, comprar um fogão, comprar uma televisão, né? A gente passa muitos anos para ter as coisas que a gente tem. Aí para perder tudo num dia só, né? Rapidinho. Vou construir a minha vida do zero de novo. Em nome de Jesus vai dar certo, né? A Prefeitura de Marituba disse que todas as famílias afetadas estão sendo assistidas com ações para minimizar os impactos e garantir segurança, acolhimento e dignidade à população. Já a Companhia de Habitação do Pará, Coab, informou que aguarda a conclusão dos laudos da Defesa Civil para encaminhar a concessão de benefícios do programa Sua Casa para as famílias desabrigadas pela chuva em Marituba. E por conta das fortes chuvas, mais de 20 municípios já decretaram situação de emergência. Entre eles, a capital paraense. Em algumas cidades, famílias estão desabrigadas. Do alto, a dimensão dos impactos fica ainda mais evidente. Desde o início deste mês, os alagamentos ameaçam a segurança tanto de quem vive na área rural quanto na área urbana de Bragança. As chuvas intensas, combinadas às marés altas, tomaram bairros inteiros. Quase 12 mil pessoas foram atingidas. Agora nós estamos numa fase de continuar observando, continuar acompanhando, monitorando o movimento das marés e o índice pluviométrico, a quantidade de chuvas, para que a gente não seja sobressaltado com essa situação como aconteceu no decorrer do mês de março. Além do monitoramento contínuo da situação, equipes têm prestado assistência às famílias. Estamos fazendo a identificação, número de pessoas, número de casas atingidas, o que vai ser feito, para onde vai ser encaminhar essas famílias, para qual rede de apoio, se é saúde, se é assistência social. Em Capitão Poço, também no Nordeste paraense, o cenário não é diferente. As fortes chuvas causaram uma série de prejuízos à população. Uma pessoa morreu. O corpo de Agenilson Lopes Tavares Moraes foi encontrado por moradores. A suspeita é de que ele tenha sido arrastado ao entrar em um rio na localidade de Vila Induizinho durante a chuva. No oeste do estado, em Santarém, um temporal registrado na semana passada afetou moradores de 20 bairros. A enxurrada arrastou carros e deixou ruas completamente alagadas, impactando diretamente 86 famílias. Entra água para cá, né? A enxurrada vem todinha para cá e alaga tudo. Agora a gente não tem paz para dormir, não tem paz nem sei. Quando começa a chover a gente vai ficar nervoso, porque a gente tem medo de alagar a casa. No sudeste do estado, além da chuva, o que preocupa é o nível dos rios. Em Paragominas, o rio Uraim transbordou. Famílias precisaram deixar as casas que foram inundadas em 10 bairros, segundo a Defesa Civil. O município mantém estado de alerta por conta das chuvas que podem elevar ainda mais o nível do rio. Nossa Semifra está fazendo serviço de prevenções nos córregos, nos nossos sistemas de drenagem, estão sendo feita uma boa limpeza e isso cooperou muito para que houvesse esse deslocamento, né, dessa água que veio descendo, tanto da colônia do Uraim como também da cabeceira aqui do aeroporto, que choveu muito. Diante dos transtornos e da situação crítica provocados por fortes chuvas e tempestades, 5 municípios paraenses tiveram uma situação de emergência homologada. 19 ainda aguardam um procedimento por parte do Estado, segundo a Defesa Civil do Pará. O decreto da capital paraense foi reconhecido pelo governo federal no dia 12 deste mês. Ele foi justificado pelas fortes chuvas no município no final de fevereiro e os alagamentos em bairros e distritos da capital. O reconhecimento de situação de emergência facilita a liberação de recursos extras, permite contratações e compras rápidas sem licitação e organiza a assistência à população afetada. O decreto permite aos governos agilizar respostas a crises sanitárias e desastres.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as regiões mais atingidas são Nordeste e Oeste do estado. Em 30 anos, este é o maior acumulado de chuvas registrado em março. A zona de convergência intertropical, a alta da Bolívia e a zona de convergência do Atlântico Sul. Esses sistemas combinados favoreceram com que chuvas intensas e permanentes por até 48 horas consecutivas na região litorânea de Bragança, Curuçá, Salinas, todo o Nordeste paraense e principalmente grande parte da região do Tapajós. No início da noite, representantes da Defesa Civil Nacional e Estadual reuniram com os municípios que estão em emergência para agilizar a homologação dos decretos. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará informou que amanhã, em grande parte do estado, haverá pancadas de chuvas à tarde e à noite, incluindo a região metropolitana. A polícia apreendeu no bairro da Terra Firme 2 mulheres por receptação de joias roubadas aqui na capital. Segundo as investigações, elas fazem parte de uma quadrilha que assaltou uma joalheria no Centro Comercial de Belém na semana passada. O assalto foi nesta joalheria localizada em um prédio comercial da rua João Alfredo, no bairro da Campina. De acordo com a polícia, os criminosos fingiram ser clientes para assaltarem o local. Um dos suspeitos chegou a passar em frente à joalheria para acompanhar o movimento antes do assalto. Depois de segundos, outros 2 assaltantes chegaram ao prédio na última quinta-feira. O dono da loja contou em depoimento à polícia que o assalto durou cerca de 20 minutos. Enquanto 2 criminosos tiravam as joias da vitrine, um outro pedia para a vítima realizar transferências bancárias. Em seguida, o dono da joalheria e uma outra pessoa foram levados para o escritório do local. Na sala, os assaltantes levaram caixas com anéis e outras joias. De acordo com a vítima, os ladrões roubaram ainda mais de 2 quilos de ouro. Para disfarçar o crime, primeiro os criminosos quiseram guardar tudo em um saco de lixo, depois colocaram os produtos em uma mochila. O dono da joalheria informou que o prejuízo ainda está sendo contabilizado, já que os cordões são avaliados em R$ 8.000 e os anéis em mais de R$ 4.000. Inicialmente, o Orives avalia que cerca de R$ 2 milhões foram levados pelos criminosos. Depois do assalto, os 3 criminosos saíram apressados do prédio. De acordo com investigações, todos os assaltantes já foram identificados. A polícia apura se funcionários da joalheria participaram do crime e equipes já iniciaram ações para localizar os envolvidos no assalto, como aconteceu 2 dias depois do roubo. A operação aconteceu neste final de semana. Os agentes chegaram à casa no bairro da Terra Firme, onde encontraram 2 suspeitas de envolvimento no crime, após a análise de imagens de vídeo monitoramento que registraram o percurso do veículo usado pelos assaltantes. As 2 mulheres de 29 e 30 anos foram presas em flagrante e devem responder pelo crime de receptação. No local onde elas estavam, a polícia recuperou parte das joias roubadas e também uma moto que teria sido usada na fuga dos criminosos. A polícia segue as investigações para prender os demais criminosos. A Justiça determinou o afastamento de agentes da unidade de custódia de Castanhal por denúncia de tortura contra detentos. Vamos ao vivo com a Poliane Guimarães, que tem mais informações sobre esse caso. Olá, boa noite, Poliane. Que tipo de tortura está sendo investigada nesse caso? Olá, Jalília, boa noite para você e para quem nos acompanha. Uma série de torturas. Essa decisão foi assinada pelo juiz da Vara de Execuções Penais da região metropolitana de Belém e tem como base denúncias de agressões sistemáticas dentro da unidade de custódia e reinserção de Castanhal. 19 internos teriam sido submetidos
Há várias práticas, como o uso de tortura com sacolas plásticas, para provocar asfixia, além de agressões físicas com cacetetes e palmatórias. Também há relatos de afogamento com toalha molhada e baldes com água e um interno que teve o aparelho dentário retirado com o uso da força e de um alicate. Os relatos indicam que as agressões ocorriam depois da audiência de custódia e que eram tratadas como uma espécie de boas-vindas aos presos. Diante dos relatos, a Justiça determinou o afastamento da diretora da unidade e de outros 11 agentes penitenciários suspeitos de envolvimento nas sessões de tortura. Ainda conforme a decisão judicial, os episódios descritos indicam práticas recorrentes de violência. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que o caso está sendo apurado pela Corregedoria Penitenciária e que foram adotadas medidas administrativas para o cumprimento da decisão judicial. Volto com você, Jalília. Obrigada, Poliane, pelas informações. Caso grave que viola os direitos humanos, os detentos estão lá para cumprir a pena pelo que fizeram, não para serem torturados. Muito obrigada. A seguir, a goleada do Remo, que marcou a primeira vitória do Leão na Série A. Vamos com imagens das ruas. Você confere o trânsito ao vivo ali na Avenida Nazaré. Nayane quer fingir ser a garota do passado de João Raul, mas vai ter que provar com a voz. A gente só precisa fazer ela cantar uma vez, para poder provar pro mozão que ela é a Diana do passado. E Ronei tem um plano para fazer todo mundo acreditar. A gente vai pegar e vai misturar as vozes e criar uma nova. A de Diana. Hoje... Chuva lavou os teus passos. Como é que eu te amo? Gente, só ouro. Qual é o caminho? Postando em 3, 2, 1. Coração acelerado. Paredão formado. E hoje, depois de 3 graças... É noite de Sincerão. Será que eles vão se comportar? Cala a boca! Espero que não. Tá preparado? BBB. Se ela é humilhada, difamada ou caluniada, a violência é moral. Violência psicológica é o soco na mesa, o grito que dá medo ou o uso de palavras que mexem com o emocional dela. E a violência física são os tapas, empurrões ou qualquer manifestação agressiva imposta contra o corpo da mulher. Fique atento aos sinais. Denuncie 180. Ao meu ver, é um escândalo. 2 mulheres procuram a justiça com a mesma reivindicação, o posto de esposa de Anitta. Ela é minha companheira de vida. Viemos muito felizes aqui. Valeu pelo tempo que Deus nos deu para estarmos juntos aqui com a nossa família. A disputa judicial pelo poder de uma das maiores empresas do país. Ela está há 9 anos em coma e sua vontade não está sendo respeitada. Hoje... Se a Suzuki era a companhia da Anitta, por que o testamento vital não foi deixado para ela? Tela Quente apresenta Cine BBB. Que funcionário que beija na boca de patrão? Suzuki não tem nem perfil de ser funcionário de Anitta. O primeiro episódio da série documental O Testamento, o segredo de Anitta Harley. Os brothers assistem na casa, você assiste na Globo. O prazo para entregar a declaração do imposto de renda começou hoje. Quase 1 milhão de contribuintes aqui no Pará devem prestar contas à Receita Federal.
Rodrigo é contador e todos os anos envia em média 50 declarações para a Receita Federal. Muitos clientes já solicitaram o procedimento com antecedência para evitar transtornos e dar celeridade no processo de restituição. Quando está chegando o período de janeiro, fevereiro, eu passo mensagem, já solicitando para eles organizarem o documento numa parte, tudo separado, já dou as dicas de quais documentos não vão precisar. Em todo o Brasil, a expectativa da Receita Federal é de que 44 milhões de declarações sejam entregues. No Pará, a estimativa é de mais de 950 mil declarações. Ano passado nós tínhamos um teto de 33.888, né? Esse ano aumentou para 35.584, então teve um pequeno aumento, né, do limite de rendimentos que são isentos, né, para justamente fazer a declaração de imposto de renda, né, e assim também como para produtor rural. Nesse processo de declaração, os contribuintes devem ficar atentos. Isso porque as novas regras de isenção para quem ganha até R$5.000 ainda não serão aplicadas na declaração de 2026, que leva em conta os rendimentos do ano anterior. O prazo para declarar o imposto de renda 2026 segue até o dia 29 de março. A entrega após o prazo legal terá multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. É muito recomendado que todos se antecipem, até porque a gente tem um grande prazo, né? A partir desse ano foi um prazo um pouco menor, mas mesmo assim são 2 meses, né, de prazo praticamente, então o contribuinte deve sim, né, se antecipar justamente com seus documentos. As pessoas só correm atrás quando elas estão precisando dessa documentação. Então, desde já é bom já começar a dar entrada para atualizar esses documentos para a gente já informar na declaração de imposto de renda de 2026. O prazo para declarar o imposto de renda vai até o dia 29 de maio. Quem perder esse prazo terá de pagar multa de no mínimo R$ 165,74 ou até 20% do imposto devido. No G1 Pará você encontra mais informações sobre o imposto de renda. Agora o esporte. Remo e Paysandu já sabem quais serão os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil. João Vanderlei conta pra gente. Olá, amigos do JL2, uma boa noite. Remo e Paysandu já sabem quem serão seus adversários na 5ª fase da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado hoje à tarde no Rio de Janeiro e o Paysandu foi o primeiro time paraense a ser revelado nas bolinhas. O adversário do Papão será o Vasco da Gama. Já o Remo vai reencontrar o Bahia, equipe que os azulinos derrotaram ontem pelo Campeonato Brasileiro. E os atacantes Ítalo pelo Paysandu e Gabriel Talhari pelo Remo comentaram o resultado do sorteio. A gente vai pegar um grande adversário, né? Tem vivido um momento especial também, depois da chegada do novo treinador, né? As coisas mudaram lá, estão muito bem. Então, assim, vai ser 2 grandes jogos. Obviamente, a gente tem muitos jogos ainda antes, né? Que são prioridades. Quando chegar o momento certo de enfrentar eles, a gente vai trabalhar muito, vai ver o que o Júnior vai passar para a gente poder fazer grandes 2 jogos e atingir o nosso objetivo. São 2 jogos, acho que os 2 jogos a gente tem que entrar bastante ligado para poder fazer um grande jogo e poder sair com a classificação. Acho que a gente vai pegar uma equipe muito qualificada, a gente sabe que é uma equipe que está há muito tempo junto, muito entrosada, então acho que vai ser um confronto bem difícil. A partir da 5ª fase, os confrontos são de ida e volta. E depois da definição dos jogos, foram definidos os mandos. O Paysandu faz o primeiro jogo contra o Vasco em Belém do Pará. Já o Remo decide a vaga na próxima fase no Mangueirão contra o Bahia. Os jogos estão programados para acontecer no mês que vem, com as datas base marcadas para os dias 22 e 23 de abril e 12 e 13 de maio. João Vanderlei para o JL2. O Paysandu estreia amanhã na Copa Norte. O Papão enfrenta o Gás de Roraima às 8h30 da noite no estádio Modelão, em Castanhal. Todos os detalhes sobre a nova competição do calendário brasileiro e sobre a partida você pode ver no ge.globo/PA. Agora a notícia do esporte que com certeza esteve hoje em todas as resenhas do dia foi a primeira vitória do Remo na Série A. O Leão desencantou e, diante da torcida, tirou a invencibilidade do Bahia com uma goleada de virada ontem no Mangueirão. Nem o mais otimista torcedor azulino imaginava que a primeira vitória do Remo na Série A seria assim. Para fechar o caixão,
ainda mais com um bom começo do Bahia. Logo aos 8 minutos, bola levantada na área e João Lucas cabeceou para fora. Não demorou muito e Everaldo cortou para a direita e tentou surpreender Marcelo Rangel. O goleiro defendeu. O Remo respondeu com Vitor Bueno. Na cobrança de escanteio, ele mandou na trave. Só que aos 32 minutos, Kiki levantou para Everaldo abrir o placar no Mangueirão. Gol do Bahia! Atrás no placar, o Remo foi para cima. Aleph Manga entrou na área e tocou para Gabriel Talhari, mas ele chutou na marcação. Marcelinho arriscou de longe. O goleiro Ronaldo defendeu, mas acabou se machucando na queda. Ele sofreu uma luxação no cotovelo direito e precisou deixar o gramado. João Paulo entrou no lugar dele e já foi logo testado. Manga cruzou, Talhari cabeceou e o goleiro pegou. Mas ele não conseguiu fazer nada nesse chutaço do Vitor Bueno no cantinho do goleiro. Tudo igual no Mangueirão. No segundo tempo, o Leão veio com outra postura. Logo no comecinho, o Pikachu mandou para a área, Vitor Bueno tentou, o goleiro defendeu e no rebote, Talhari mandou para o fundo do gol. O da virada do Leão. Oportunista, logo no segundo jogo, no seu primeiro como titular. O Remo estava mais ofensivo no jogo, até que Eric Pulga foi derrubado dentro da área. O árbitro marcou pênalti para o Bahia. O juiz não foi nem no VAR revisar o lance. A torcida tricolor no Mangueirão comemorou, mas não contava com Marcelo Rangel. Luciano Juba foi para a cobrança e o goleiro pegou. Defendeu Marcelo Rangel! Aí foi a vez da torcida azulina comemorar. E ela comemorou ainda mais quando o Vitor Bueno deu esse passe na medida para Talhari fazer o terceiro do Leão e o segundo dele na partida. O Bahia até tentava, mas estava difícil. Para piorar a vida do tricolor e fechar o caixão no Mangueirão, Aleph Manga encontrou já para fazer o quarto do Remo. Agora sim o fenômeno azul explode de vez no Mangueirão. Que goleada dos azulinos. O Leão, que não marcava há 3 jogos, fez logo 4 gols na primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Resultado que tirou o time da lanterna da competição e deu um gás a mais para o restante da temporada. A gente conseguiu fazer esse jogo consistente, um resultado bastante expressivo, precisava dessa primeira vitória e principalmente da forma que foi. E o Talhari também, um jogador que a gente gosta muito, foi o nome que a gente sugeriu aí para a direção, fez um esforço para buscar, destacar isso aqui, não foi fácil trazer esse atleta, então, mas eu tenho certeza que é um jogador que vai dar muita alegria para o torcedor remista. O campeonato é muito difícil, são equipes muito fortes, com características diferentes, e a gente tem que ir se adaptando de acordo com o adversário. Agora sim o fenômeno azul explode de vez no Mangueirão! Vamos aos comentários de quem está de olho aqui no JL2 e adivinha sobre qual assunto? É claro, esporte. Mauro Roberto de São Miguel do Guamá. Boa noite. Até que enfim o meu Leão ganhou o primeiro jogo. Agora é só continuar acelerando. É isso aí, torcedor estava esperando por essa vitória. Muito obrigada pela participação, Mauro Roberto. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa noite para você. Até lá.